Olá, seja bem-vindo ao Inteiramente mais uma vez. Eu sou Lilian Ladislau e temos um convidado hoje que é o... Sou o Kleber. Kleber Ladislau. Kleber Ladislau. Gente, é muito bom estar por aqui mais uma vez. E eu não avisei nada que nós teríamos um convidado especial essa semana, mas a gente tem assim falado muito sobre família. E toda vez que eu penso em falar sobre família, sobre casamento, sobre filhos, não tem como eu fazer isso sozinha. Por isso eu convidei o meu amado para estar aqui comigo. A verdade é que eu me ofereci, né? Não foi, não. Eu disse a ela assim, quando você vai me chamar para fazer um novo podcast? Não, isso foi semana passada, mas eu podia ter pulado, mas é chorão, né? Tem que pedir para participar com vocês. Porque eu curti muito o último podcast que foi feito e eu estive junto. Bem legal. E foi bem legal. E tenho certeza que todo mundo gostou também. Toda vez que a gente faz uma enquete, né, coloca lá algumas ideias, alguns temas, a ideia é para que a gente fique cada vez mais pertinho. Né? E o nome do nosso podcast é Inteiramente. A gente quer sempre assim, chegar o mais próximo possível de ser inteiros. Né? E ser inteiros é falar sobre tudo. A gente não deixa nada escondido. E aqui a gente fala mesmo, a gente é polêmico. Falar sobre assuntos que tem tudo a ver com você e o seu dia a dia. Então, toda vez que tiver enquete, participe. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre o casamento, mais assim, voltado para aquela questão da razão e a emoção. Né? Eu acho que não é novidade para ninguém o quanto tem sido difícil manter relacionamentos saudáveis, casamentos saudáveis, famílias, né, saudáveis. E a gente entende que isso tem muita relação com comportamentos, com gerenciamento das emoções, a forma, às vezes, de pensar. Só que tem um detalhe, todo mundo, quando casa, já vem com uma bagagem. E é muito importante a gente entender de onde a gente veio para a gente poder fazer um filtro, né, amor? De agora, como é que a gente quer ser? Eu sou barbeiro de profissão e é muito comum eu ser terapeuta no meu ambiente de trabalho. Pode ter certeza, se a pessoa não veio fazer terapia com você, é porque está cortando o cabelo comigo. Tá bom. E nós estávamos falando sobre relacionamento, ele estava contando a história da namorada e o quanto ele está sendo frustrado no relacionamento por causa de comportamento. E aí eu disse para ele assim... Ele falou, Kleber, eu vou encontrar com ela agora, eu não sei o que devo fazer. Eu não sei se eu toco no assunto para a gente tentar resolver ou se eu deixo passar, porque ele falou para mim que ela queria deixar para lá a conversa. Eu falei para ele, gere conflitos, não no sentido de discussão, mas de confronto, porque é nesse momento de relacionamento, de namoro, que você precisa trocar o beijo e o abraço por conversas, para poder conhecer a pessoa. Sabe por quê? Porque ele contou para mim que os pais da moça tinham uma história. E aparentemente essa história ele estava começando a observar que se repetia com ela. A questão de a pessoa ser impulsiva, de proteger muito o patrimônio e coisas desse tipo. E aí eu falei para ele, isso é muito bom. E é justamente o que nós vamos tratar hoje. Sobre as decisões que normalmente se toma dentro de um relacionamento, não são decisões naquele exato momento. É uma decisão que foi construída ao longo da história. É isso mesmo? Não foi a pessoa que escolheu, né? Mas foi alguém que escolheu para ela. E isso é inconsciente. Uau. E falar sobre inconsciente é falar sobre psicanálise, né? É verdade. Antes da gente dar continuidade, eu queria contar... 2 estudos de caso aqui. Um é da Maria. Maria conheceu o João aos 19 anos. Se apaixonou no primeiro olhar. Tem alguém que conhece histórias assim? Mal sabia ela que aquele jeito autoritário dele lembrava no fundo o jeito do pai dela, que sempre foi duro e distante. Inconscientemente, Maria escolheu João para tentar consertar a história com o pai. Preciso continuar? A verdade é que a história se repetiu
E João também era frio como o pai, duro, indiferente e autoritário. Já, agora a outra história. Já Ana, quando se casou com Pedro, disse, olha só, eu quero tudo diferente do que vi em casa. E fez listas, combinados, acordos, misturou razão com afeto. O que será que molda mais, né? O que a gente vive ou aquilo que a gente sonha em viver? Posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você me escolheu, o que você viu em mim? Eu parecia com teu pai? Nem um pouco. Na verdade, a gente em outros episódios aqui, eu já tive a oportunidade de contar trechos, né, gente? Trechos, assim, pedacinhos da minha história. E já mencionei que meu pai hoje é falecido. Tem gente que brinca assim, por isso que hoje você soca o pau, soca a lenha, né, no seu pai. A sua mãe tá viva, você bate nela também. Oxe, menino, essas coisas depois nós cortamos, tá? Não, na verdade Dona Lourdes, eu te amo. Na verdade, eu com a minha mãe já tenho um relacionamento muito aberto, né? A gente fala até, assim, explicitadamente. Existe essa palavra? Tem transparência, né? Coisa que, infelizmente, eu não consegui ter com meu pai lá atrás, porque ele também não dava essa brecha, né? Mas meu pai era muito duro, ele era muito bravo, muito manipulador, né? Ele era muito agressivo, até não só verbalmente, algumas vezes até fisicamente, né? Então, assim, ele era bem difícil de lidar. E quando na verdade, eu acho que eu já tinha isso na minha mente, que eu olhava tudo isso, olhava para o relacionamento dos meus pais e eu falava assim para mim mesma, eu não quero um relacionamento assim. Você fez a lista da segunda história que você contou? Fiz a listinha na minha cabeça, né? Na minha cabeça. No entanto, quando eu conheci o Kleber, quando a gente começou a namorar, que é uma longa história. Outro dia a gente faz um podcast só para contar como a gente se conheceu, desde o princípio, né? Que ainda assim a gente não ficou junto a princípio, depois tivemos alguns anos de distanciamento, né, amor? E depois a gente se reencontrou. Então, é uma história que dá um livro... Tem que sentar, porque lá vem a história. Parece história de filme. Mas quando a gente realmente ficou junto, começou a namorar, esses combinados, como Ana, dessa história aqui que eu contei pra vocês, a gente fez, né, amor? Eu conheço histórias assim, em contos assim, mas com bebida. Filhos que têm pais bêbados dentro de casa, e um escolhe ser bêbado como pai, escolhe não, a história escolheu para ele, e o outro vive uma vida completamente oposta, né? Isso tem muito parecer com a escolha de relacionamento, né? Sim. Mas é difícil ser consciente nisso, porque tudo é emoção. Ou não é difícil? É difícil, sim. Somos seres emocionais, né? Essa é a verdade. Sim. Eu acho que é difícil para quem não tem conhecimento. A consciência traz clareza? Nem sempre, porque, digamos assim, e quando a gente fala sobre razão, a gente está falando da consciência, né? Mas pouco se fala do inconsciente. Então, muitas coisas que a gente escolhe, que a gente reproduz, é no inconsciente. E muita gente não tem conhecimento do inconsciente. Olha só que legal que você está me dizendo. Você está me dizendo que mesmo eu sabendo que os meus pais não têm uns bons relacionamentos, essa consciência não traz clareza nas minhas escolhas. É possível que eu também escolha um casamento ruim, igual dos meus pais tiveram, por exemplo. Sim. Agressão, palavras feias. Então, consciência do fato não necessariamente traz mudança de futuro. Sim. Tem que mudar o inconsciente. E como isso acontece? Como analisar o inconsciente? Porque é necessário saber o que está acontecendo. E aí? Tem que descobrir a que ponto isso afeta nas minhas decisões? Como isso acontece? Para mim, isso ficou mais claro depois da psicanálise.
né? Quando eu gerei em mim autoconhecimento, né? Inclusive, é até bíblico, né? Aquele versículo que fala assim, que o povo sofre por falta de conhecimento. Por isso, conhecimento é importante, né? A gente acha, às vezes, que porque já é maduro, porque já é velho, já tem muitas experiências, que a gente já sabe de tudo. Mas você pode ver que você deve conhecer pessoas que vivem batendo a cabeça no mesmo erro, né? Sempre na mesma tecla ali. Por quê? Porque ela não reconhece. O problema é que muitas vezes a gente não consegue reconhecer que aquilo é uma problemática, sabe? Que aquilo não é comum. Ela cresceu no ambiente de agressão. Então, o ambiente de agressão é um ambiente programado para ela. Ela se sente talvez desconfortável, mas familiar com aquele ambiente. Isso também se refere a coisas boas também, né? Sim. Pode ser, sim. É uma programação realmente. Mas também eu acredito que tem a ver com o medo, né? E o inconsciente, ele é gerado pelo medo, geralmente. Fale mais para mim sobre isso. Vamos supor assim, vou dar um exemplo. Digamos que a gente acaba criando um mecanismo de defesa. Então vamos supor que uma criança que cresceu num lar muito pobre, que faltou às vezes comida, né, com muita dificuldade financeira, às vezes via lá os pais contar moeda, né, para poder pagar uma conta, para poder comprar alguma coisa, ou nunca podia nada. Pai, mãe, né, passar na loja, compra isso para mim. Eu não tenho dinheiro. Então, quando uma criança cresce ouvindo isso vai ficar ali no inconsciente dela. Então, existem dois caminhos. Existe aquela criança que, quando crescer, ela vai lutar muito na vida para poder conquistar tudo que ela não teve quando era criança, né? Porém, vai ter aquela criança também que ela vai acabar desenvolvendo um senso de miserável, né? Tipo, tudo que ele tem, ele nunca... É mais ou menos assim, ele recebe hoje, amanhã ele gasta tudo, né? Isso daí pode ser realmente precisa ser reprogramado, né? Nossa mente é muito difícil de ser entendida. Precisa se conhecer, essa é a verdade. Precisa se conhecer. Conhecer a Deus, porque Ele nos fez, né? Sim. Aí, logicamente, é tanta coisa, né, gente? Que não dá pra gente falar sobre tudo isso com detalhes, senão vai demorar muito, vai ficar enorme o nosso podcast. Siga em frente, então. mas a mente, ela é incrível, né? Porém, se você não souber usá-la de forma correta, ela pode ser um problema também. É uma suposição. Quero me casar, mas quero ter um relacionamento diferente dos meus familiares. Não precisa ser pais necessariamente, mas dos familiares. O que eu devo fazer? O que eu devo observar em mim ou observar no outro? Olha, na psicanálise a gente fala assim que a gente aprende, na verdade. Vou usar a mulher como exemplo, né? Porque geralmente eu acho que a mulher é a mais fácil de cair nessas ciladas. Mas a mulher, ela tende a escolher o parceiro de acordo com o comportamento do pai. Independente se era um comportamento ruim, se era abusivo, se o pai bebia, se o pai era violento, né? Ou o oposto também, que eu não posso ficar só dando exemplo ruim, porque tem pais que são incríveis, né? São amorosos, que tratam as filhas como princesas de fato. Tem pais que são maravilhosos mesmo, né? Como o meu marido, que é um pai incrível, gente. Tanto que a gente sempre fala para as nossas meninas, vocês fazem favor de escolher direito, porque o que vocês têm em casa, o pai que vocês têm é maravilhoso, então que seja igual ou melhor. Sim, não aceito menos que isso. Não quero ninguém aqui em casa com as calças lá embaixo, estilo mandrake, não, hein? Já tá avisado. Não passa nem na calçada. Já tem um alerta ali já. Sensor. Já tem um sensor. Mas de verdade, é uma coisa que eu não me preocupo. Eu sei que às vezes a gente faz escolhas ruins, é verdade. O mundo tá meio zoado, assim. Mas
nesse ponto eu não me preocupo, justamente porque eu sei o pai que elas têm. Então, se realmente a menina, ela vai sempre escolher o parceiro baseado em quem o pai é, então eu sei que minhas filhas vão fazer boas escolhas. E mesmo que de repente elas façam uma escolha e não seja aquilo que deveria ser, elas vão identificar isso, elas não vão aceitar, porque elas vão falar assim, não, cara, eu mereço muito mais do que isso. E eu vou estar lá para garantir, fique tranquilo. No entanto, o homem também, tá? O homem também vai escolher a mulher de acordo com a mãe, tá? Isso não vale só para as meninas, tá? Então, assim, é importante você observar isso no início, tá? Tem muita mulher que... Olha, eu já vi histórias assim. Uma mulher já de 50 anos, ela já havia sido casada, fazia 1 ano que tinha se divorciado, e aí ela foi em busca de um novo amor, né? E aí ela conheceu um rapaz mais novo, né? Alguns anos mais novo do que ela, que era totalmente o oposto do marido, né? Olha que interessante isso daí também. E aí qual que era a história? O marido, ele era passivo, ele não levava ela para passear, ele não falava palavras assim, tipo, nossa, como você tá bonita, nossa, seu cabelo, né? Não, enfim, ele era aquele cara assim, totalmente, né? Como fala? Metódico, né? E ela disse que ela cansou, que ela queria uma pessoa que vivesse a vida louca. Entendeu? Então, assim... Uns querem paz, outros querem guerra. Mas aí que tá. Só que aí, no meio do caminho, quando ela começou a se envolver com esse novo namorado, ela começou a ver alguns comportamentos, né? De violência, abusivo, palavras tóxicas, desrespeito com a pessoa dela, né? E aí o que aconteceu? Bateu saudade de quem? Do primeiro, né? Então eu acho que assim, esse é um caso isolado, né? Que eu tô contando porque eu lembrei dessa questão. Mas uma menina, Kleber, respondendo a pergunta do Kleber, uma menina, quando ela vai escolher o cara, gente, não vem com essa história de que quando casar muda. Mentira, porque não muda. Muda só se for pra ficar pior, né? Agora o cara vai tirar, se tinha alguma máscara, vai tirar todas as máscaras ali. Porque todo mundo dá sinais. Então, você começou um relacionamento, o cara não te respeita, ele esconde o celular de você, te expõe no meio da galera, faz piadinha sem nexo, né, que te desrespeita. Tem até esses memes, né, esses vídeos que viralizam no Instagram aí, do cara... enfiando a cabeça da mulher no bolo, jogando dentro da piscina no dia do próprio casamento. Isso não é homem. Gente, né? Que comportamento é esse? Isso não é homem, é moleque. Pois é. Então, assim, você vai falar pra mim, é o jeitinho dele. Pô, esse cara vai arrebentar sua cara, entendeu? Essa é a verdade. Vocês vão, se durar o casamento, vai ser debaixo de pancadaria, né? Então, assim, a única forma de você quebrar ciclos é você estar disposto a enxergá-los, sabe? Enxergar que tem alguma coisa errada. Mas tem gente que não quer ver. Esse que é o problema, né? Pode fazer terapia, pode conhecer psicanálise, pode até viajar no seu inconsciente, mas é uma decisão, é uma escolha. Querer quebrar ciclos. Eu até coloquei aqui assim, o amor que repete histórias, né? Então, a emoção também carrega digitais da nossa família. Então, assim, aquelas pessoas que falam assim, eu sempre me apaixono pela pessoa errada, né? Não é azar, é o seu inconsciente trabalhando ali, porque o cérebro cria familiaridade com aquilo que é conhecido. Então, vamos supor, falando de menina, a menina, ela de repente até conhece um cara super legal que é o oposto do pai, né? Se tinha um pai abusivo, problemático. Ele é o cara ideal para ela. Ela não vai casar com ele. Porque se inconscientemente ela estiver presa a essa familiaridade com quem o pai é, porque na psicanálise, gente, o primeiro amor da menina é o pai. Então, ela vai querer ter
como que posso dizer? Essa conexão do que é o primeiro amor. Então, o primeiro amor para ela é aquilo que ela viu quando ela era criança, né? Foi o primeiro contato que ela teve, né, com o amor, digamos assim. Por isso que a psicanálise fala que o primeiro amor da menina é o pai. Então, vamos supor que ela cresceu, conheceu um cara incrível, maravilhoso, super respeitoso, e trata ela que nem uma rainha. Mas o pai dela era agressivo, falava palavrão, né? Era violento, tinha um jeito mais ogro, assim. Ela não vai gostar desse cara, ela vai querer um que seja igual ao pai, que mete a mão na cara dela. Pera aí. Você tá dizendo pra mim aquela frase que não somos nós quem escolhemos, mas é a nossa história que escolhe por nós, é isso? Não é a pessoa que escolheu, é a história dela que escolheu por ela, é isso? Geralmente. Caramba. Mas isso tudo a gente está falando sobre momentos de escolhas, né? Mas quem já fez a escolha, o que fazer agora? A gente está falando aqui sobre a escolha ideal de um companheiro, a gente está falando sobre família, né? Uhum. Então, entende-se que essa escolha é antes do casamento. Então, você tem um momento de paquera, namoro, noivado e casamento. Então, a escolha se faz antes. Mas quando a escolha já foi feita, o casamento já foi concretizado. E aí? Porque a gente entende, segundo princípios bíblicos, que precisamos manter a família unida, né? O divórcio, ele diante da Bíblia, ele não é aceito, ele é apenas aceito na questão de traição do cônjuge. Sim. Né? Mas mesmo assim, Jesus fala que foi Moisés ainda que deu permissão. E tá aí, a escolha foi feita, e agora? A gente tem que mudar, mas o que muda e como muda? É aí que entra também a palavra de Deus, mas o acompanhamento psicológico, né? Também. Mas nem sempre isso também é o suficiente. Porque a gente está falando sobre uma relação a dois. Se é a dois, é uma dupla. Os dois precisam querer, os dois precisam se esforçar, os dois precisam ter essa consciência de que algo está errado e que precisa mudar. Vou usar um exemplo meu mesmo, né? Eu nem sempre fui uma boa esposa, né? Eu lembro que quando os nossos... Não sou eu que estou falando isso aí, hein? Os nossos 6 primeiros meses de casamento, eu acho que a gente já falou, eu acho que eu dei esse exemplo já no episódio sobre dependência emocional nas relações amorosas que a gente fez junto. Mas você sempre foi uma pessoa maravilhosa. É que no início nós não sabíamos identificar nossos sentimentos. Né? Também tem a questão da maturidade, mas a questão da história também, né? A história que a gente vive com o nosso familiar antes da gente casar. Então, assim, eu via que meus pais, eles não tinham um casamento feliz, né? E meu pai, assim, ele... Por exemplo, uma coisa que ele fazia, assim, que eu, como criança, eu era criança, e eu observava. A gente tá todo mundo dentro do carro, com a minha mãe do lado, e passava, né? E podia estar passando uma mulher, assim, com uma roupa curta, e ele olhava, né? Essas coisas me incomodavam, né? Eu fingia que não via, né? Quem era doido de falar alguma coisa? Ei, para com isso, né? Olha o respeito. Então, assim, isso doía em mim, né? Eu sabia que doía na minha mãe também, mas doía em mim também. Então, assim, quando eu me casei, algumas coisas que ainda estavam ali guardadas dentro de mim começaram a fazer efeito, porque agora eu achava que todo homem era igual e que meu marido também ia fazer isso. Então, vamos supor, se eu lembro de um fato, posso contar? Eu lembro de um fato. Conte, porque eu não sei disso, até eu quero saber. Ele é muito esquecido, gente. Eu lembro de um fato que a gente estava se arrumando para ir para a igreja e eu coloquei uma roupa que ele não curtiu muito. E aí, só que eu gostava daquela peça, né? Eu coloquei por cima, assim, que eu achava chique. Eu nem lembro o nome do tecido, era um tecido chique até. Mas ele falou pra mim assim, nossa, esse pano parece roupa velha. E a gente faltava alguns minutos pra sair de casa, né? E aí eu lembro que, olha só como que o inconsciente nosso, né? Eu peguei e falei pra ele assim, se você não gostou, então olha pra outra menina lá na igreja,
tá mais bonita do que eu, não precisa olhar pra mim, olha pra outra. Olha que sem nexo isso. Gente, ali começou uma confusão antes de ir pra igreja. Olha a coisa do cão, né? Coisa do capeta, isso aí. Eu lembro disso. Você lembra? Gente, nada a ver o que eu falei. Falta de maturidade, logicamente, também. Mas o inconsciente bateu forte, Por quê? Porque o que veio na minha cabeça, na verdade? Eu não tava brigando com ele, tava brigando com meu pai. Né? Eu queria talvez Se eu soubesse disso naquela época, eu tinha dito pra você, resolva isso com o teu pai. Verdade. Então, eu tava magoada, eu tava chateada por algo, não que ele tinha feito, mas que o meu pai tinha feito quando eu era menina e eu via ele, que pra mim isso é desrespeito, né? O cara tá com a sua esposa do lado, olhar pra outra, mesmo que não esteja com a esposa, né? Sacanagem isso daí. Então, eu só abrir um parênteses assim, você homens que estão ouvindo, e fica curtindo foto de mulher no Instagram, né? E você tá batendo, hein? Não, tô nem aí. O podcast é meu, eu bato mesmo. Quem não quiser, desliga. Desligue o podcast. Pula pra outra. Mas acontece muito, gente. Você não tem que... Homens, vocês não tem que ficar curtindo foto de mulher. As mulheradas aumentou o podcast e emprestou fone de ouvido pro marido ouvir também. Colocou na caixinha de som. Mas tem mulher que faz isso também, viu? Ficar curtindo foto de menino, foto de homem. Se você é casado, se você tem namorado, se você é noivo. Pelo amor de Deus, gente, respeita. Ah, mas não tá vendo, todo mundo curte, todo mundo menos você. Pra que você tá curtindo? Né? O que você tá... Enfim, né? Se toca. Vigia. Então, assim, é desrespeito, tá? Ela sabendo ou não, ele sabendo ou não, você tá desrespeitando. Então, naquela época, eu discuti com ele porque, na verdade, eu tava brigando com meu pai. Olha o inconsciente aí. Né? Então, é isso. Vocês estão vendo como que é o inconsciente. Então, as nossas escolhas, geralmente, elas vão ser baseadas, sim, nas nossas vivências. Na história. Das nossas histórias, nas nossas vivências anteriores, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas é um ciclo que pode ser quebrado, né? Com certeza. É um ciclo. Aí entra a análise comportamental, entra a identificar isso aí, quebrar padrões. E é possível. Só não quebra. A gente estava falando sobre a sinopse de um filme ontem. Que filme que é? O filme É Assim Que Acaba. Fala sobre isso, né? Sobre quebra de padrões. Uhum. Né? Isso, exatamente isso. Se você... Até depois eu coloco aí como dica de filme. Não, mas não conte a história, não. Não vou contar. Eu vou deixar o nome só do filme. Dica de filme. Pra quem não assistiu ainda. Sobre quebra de padrões. Tá? Muito bom. Tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, né? É Assim Que Acaba. Acho que muita gente já assistiu. Lindo, muito lindo. E eu adoro aquela atriz também, muito boa. Já que a gente tá falando de filme, eu quero falar uma dica também, não tem nada a ver. Chama A Forja. A gente assistiu aonde foi mesmo? Perfeito. No... HBO Max, né? Isso, HBO Max. A Forja. Que filme top. Lindo, filme gente. Pra homens, tá? Filme pra homens. A família, né? Mas principalmente pra homens mesmo, né? Mas assim, maravilhoso. Nossa, lindo, lindo, lindo. Manda teu marido assistir. Esse podcast é de mulher, né? Hã? Esse podcast é feminino? Não, é pra todo mundo. Então tá. Só não é pra criança, mas mulher, homens, adolescente. A sabedoria vem na prática. Faça a tarefa. Isso aí, conhecimento sem prática não gera sabedoria. E nem transformação. Isso mesmo. Você tá muito... Eu te admiro, sabia? Deixa de ser bom. Qual é a tarefa? Diga-nos. Papel e caneta na mão. Aí você vai colocar essas perguntas e depois vai responder para você mesmo aí. Primeira pergunta. Quem era a minha referência de amor quando criança? Segunda. Como era a relação dos meus pais ou cuidadores? Terceiro. O que eu admirei e o que eu odiava ver no relacionamento dos meus pais ali. Quarto. Escreva se você repete hoje, se você rejeita ou tenta consertar isso no seu relacionamento atual. Isso já ajuda muito na análise pessoal, né? Na análise. E buscar no subconsciente, né? Porque a partir do momento que você entende que existe algo muito maior do que aquilo que você vivencia no dia a dia, você vai começar a notar, opa, peraí, isso aqui tá errado. Não, peraí, isso aqui não precisa, né? Ao invés de você só trazer
para sua vida hoje como se fosse normal. Tem até aqui em cima eu tinha colocado uma frase, deixa eu ver só se eu acho ela que agora eu não lembro. Aqui assim, ó. Olha isso. A menina que cresce ouvindo que amor dói, muitas vezes se apaixona por quem faz doer. O menino que nunca viu afeto em casa pode correr atrás de quem não dá afeto, porque o inconsciente ama repetir até aprender. Ai, gente, é triste, muito triste. Né? É triste demais. É triste porque é fato. Por isso existe a tristeza. Né? Mas está aí a oportunidade de mudança. Você hoje ouviu algo que pode gerar transformação em você, tá certo? E melhor que isso, se você é pai ou mãe ou pretende ser, tudo isso agora não é só sobre você. Agora você vai ter alguém para ensinar, passar adiante esse conhecimento, trabalhar isso desde cedo com seus filhos para que eles não sofram, porque a gente é de uma geração que ainda precisou apanhar bastante para aprender. Mas os nossos filhos, não que eles não tenham que apanhar para aprender, porque a gente não tem que ficar protegendo, proteção demais sufoca. Mas algumas coisas, alguns insights, né, alguns conhecimentos, a gente tem que passar para eles para evitar, porque, gente, relacionamento, nossa, detona demais. E não necessariamente só amoroso. Amizades também. Se você se envolve com pessoas erradas, sei lá, pessoas erradas influenciam sua vida, isso pode, assim, acabar com você para sempre. Sim. Né? Então, vale a pena a gente aprender hoje, mesmo que seja difícil colocar em prática, talvez, na nossa vida, que pelo menos a gente se esforce para fazer isso pelos nossos filhos, né? E aí, como que eu faço para acompanhar os seus conteúdos mais vezes? Ó, você pode me seguir no Instagram, @Lilian_Ladislau. Facebook, eu nem vou passar o Facebook, porque eu nem lembro como tá lá. Mas o Facebook quase ninguém usa, né? Mas pode ser lá o Instagram, você me segue lá. Aqui no Inteiramente também. Tem conteúdo também no YouTube? Tem algumas coisas no YouTube, eu tenho lá um canal chamado Saúde da Mente, mas eu tô meio paradinho, né? Eu tô voltando agora a trabalhar. Ótimo. É bom eles saberem, porque eles já vão te acompanhar e você sabe que eles vão estar lá, vai pôr mais conteúdo. Nós queremos uma mente saudável e limpa. Muito. Se você cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, não tô falando que você vai ter uma vida perfeita, não. Mas se você encontrar equilíbrio, você já encontrou, assim, um motivo para recomeçar, né? E você consegue. Para fazer terapia com você, você atende? Atendo. Se eu tiver horário, eu atendo. Deixa a mensagem no Instagram, Lilian Ladislau. Precisar, se quiser, né, entrar em contato, marcar uma consulta, conhecer como que funciona a abordagem psicanalítica, entra lá no meu Instagram, chama lá no direct também, lá na bio também tem o meu contato do WhatsApp e vamos conversar. Compartilha esse podcast com quem precisa. Sim, compartilha com todo mundo aí, com a mãe, com o pai, com a tia, com a prima, com a amiga. Até aquelas pessoas que você não gosta, quem sabe melhora um pouquinho, né? Gente, beleza? Grande beijo pra vocês, muito bom ter vocês por aqui. Legal mais uma aqui vez. Também. Obrigada, amor, pela tua participação. Com Deus. E vou, gente. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.